Uau! Seja bem-vindo a mais um Allcast, mais um episódio para o seu desenvolvimento. Hoje a gente tem uma história assim, ó, de arrepiar. E eu vou falar para você que é uma história que daria umas 2, 3 horas de Allcast, vai ser um desafio fazer dentro do tempo previsto que a gente tem aqui nesse quadro. Mas uma coisa eu posso afirmar para você sem medo nenhum: vai te inspirar a ir mais longe e a realizar com os recursos que você tem hoje e a levar sua mensagem de forma exponencial. Nossa convidada de hoje, uma mulher maravilhosa, fundadora de uma empresa que literalmente saiu do zero para uma empresa multimilionária. Sim, essa CEO vai contar a sua história aqui e te inspirar muito. Além do que, esposa, mãe maravilhosa. Vem para cá, Suelen Romero! Maravilhosa! Ê! Tudo bem, Gi? Gente, que delícia ter você aqui. Essa mulher que tem uma vida mais agitada que a minha, posso afirmar sem medo nenhum. E olha que a minha vida já é uma loucura. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui com a gente, viu, Su? É um prazer estar aqui, poder dividir, poder compartilhar com uma pessoa que contribuiu tanto com o meu desenvolvimento. É uma honra mesmo estar aqui, muito grata. Eu fico muito feliz. Vamos começar, escuta, que história é essa de do zero para uma empresa multimilionária? O que é essa empresa? O que você faz? Conta pra gente. Tá. Vou começar. O que é uma empresa multimilionária? Hoje eu sou CEO da LigLead, fundadora e CEO. É uma empresa que eu fundei faz 3 anos. E é uma empresa que é uma plataforma de automação de mensageria. Então, a gente contribui muito para o mercado de infoproduto, para as pessoas conseguirem fazer com que mais leads avancem pelo funil e cheguem até as ofertas ou novas ofertas. Então, a gente faz toda a estrutura de comunicação através de ligações automáticas, SMS Flash, WhatsApp, da maioria dos infoprodutores hoje do mercado. E isso fez com que começasse a surgir um movimento muito diferente, que antes os infoprodutores poderiam contar ali com volume de presença, por exemplo, em uma aula de lançamento. Ali 7, 8% da lista é um número que, tipo, você comemora, agradece a Deus, né? Que dá para ser feito alguma coisa. E hoje a gente vem acompanhando o movimento dos nossos clientes alcançando números de 30, 35% dos inscritos presentes na live. E isso faz com que eles tenham 3, 4 vezes mais faturamento. Então, Uau! o que levou a ser uma empresa multimilionária é o resultado que a gente consegue promover para os nossos clientes. E é isso que você perguntou, né? O que é do zero a uma empresa multimilionária? Então, de forma bem resumida, é o que eu falo para várias pessoas. Tem uma parte da minha história que é muito legal contar, que eu comecei a empreender aos 16 anos. É lindão, né? Colocar isso na história. Só que o que eu não conto, o que ninguém vê é que empreender com 16, empreender com 30, com 40 é exatamente o mesmo BO. Então, desde os 16 que eu comecei a empreender, eu acabei dando mais errado do que certo. Eu fiz mais escolhas erradas, eu tomei mais atitudes erradas, peguei caminhos errados, e isso fez com que eu tivesse recurso suficiente para fazer o oposto na LigLead em 3 anos. Então, como eu tinha muita experiência do que de fato dá errado na construção de um negócio, na LigLead eu consegui fazer diferente. E aí, quando a pessoa fala, nossa, mas do nada, foi do nada, você vê, menina? Do nada. Menina, do nada. É do buraco, quase que. Meu Deus. Tipo, olha que sorte que ela teve. Exatamente. Esse é um ponto, né, Su? Você, desde pequena, literalmente, eu conheço toda a sua história. E quando você me contou, eu pensei, meu Deus, que história forte. Mas, gente, é uma história forte mesmo. Vou, inclusive, deixar aqui na descrição desse episódio a rede social da Su para você acompanhar, da LigLead para você saber o que essa empresa faz melhor, como que funciona tudo, enfim. Mas você usou da sua trajetória toda, de todos os erros, os aprendizados que você teve para fazer dar certo a LigLead. A LigLead existe. Quando que você fundou a empresa? Eu comecei a usar os recursos, fazer algumas coisas para os lançamentos que eu era estrategista em julho de 2020. Aí, agosto, setembro, mais ou menos, eu vi que tinha dado muito certo para a gente, comecei a oferecer para alguns parceiros, assim,
E aí, o que eu ofereci, né? Eu tinha desenvolvido um software que era nível carroça, assim, para usar no time comercial que eu tocava na época. Então, julho eu usei pra gente, agosto, setembro eu fiz teste com alguns parceiros e começou a dar certo com o lançamento de muita gente. Aí, em outubro, eu comecei a desenvolver a plataforma mais estruturada. Então, a gente começou em outubro de 2020, começando a vender em novembro. Aí, em novembro, a gente já fechou um mês com 100 e tantos clientes, dezembro, janeiro, e aí já foi, assim, tudo muito rápido. Muita sorte. Você tem uma visão de negócio, uma visão de mercado, você tem uma habilidade comercial muito forte. E eu falava, meu Deus, mulher, você precisa levar a sua mensagem para o mundo, porque o que é tão óbvio para você, para o outro vai ser muito, muito transformador. Para a gente chegar na minha próxima pergunta, eu só vou fazer uma contextualização antes. Você lembra onde que foi que a gente se conheceu? Eu já tinha escutado falar de você algumas vezes, inclusive já tinha visto você em alguns eventos, mas que eu me lembro, a primeira vez que a gente conversou foi em um evento no Rio de Janeiro. Isso mesmo, e aí a Samara maravilhosa, ia falar Suelen maravilhosa, a Samara maravilhosa nos apresentou. Exatamente. E aí a gente se conectou, eu conversei um pouco com você, e logo em seguida você subiu no palco, eu tinha acabado de subir no palco, você lembra disso? Lembro. Eu conversei um pouquinho com você subindo no palco depois. E aí eu falei para ela, a sua história é muito forte, a gente precisa levar isso para o mundo. Você, depois disso, passou a não só subir no palco, como fazendo ali uma breve apresentação da League Lead, mas literalmente para palestrar. E meio... Ó, gente, vou dizer a verdade. Cadê minha sineta? Vou dizer a verdade, vou desabafar aqui. Pensa uma mulher desobediente. A gente fazia sessão de mentoria, montava tudo, tal. Ela ia lá palestrar, ela falava, então, mudei tudo. Mudei tudo. Conta isso, conta Suelen levando a mensagem dela para as pessoas. O que é isso? É assim, ó, quando a gente se conheceu, eu já fazia palestras. Eu comecei a fazer palestras assim, na cara e na coragem, tipo, houve uma oportunidade, um momento para uma palestra, acho que tinha umas 300 pessoas. Primeira vez que eu subi no palco, tipo, você topa, é amanhã, bora. Então, eu não tenho problema de me colocar em desafio. Só que olhando para trás, era um caos, um fiasco, sem estrutura, sem movimento, sem modulação, sem nada. É tipo, literalmente, subir no palco, pegar o microfone e falar alguma coisa. Mas o falar em público, esse tipo de coisa, não era um problema. Então, eu já havia feito algumas palestras, já havia feito alguns treinamentos, mas quando eu vi você palestrando lá no Rio de Janeiro, mesmo já tendo feito outras formações também para palestrante, para treinador comportamental e tal, algumas coisas na sua fala me chamaram muita atenção, principalmente pela facilidade que você conseguia provocar algumas emoções, e não era nem com o que você estava falando, era a forma de se mexer, a forma de se posicionar, o tom de voz. E eu tava tipo, o que ela tá fazendo, cara? Porque não era sobre o que estava sendo dito. E eu falei, nossa, eu quero fazer isso. E aí foi quando a Sá nos apresentou, e eu já estava decidida que eu queria fazer a mentoria com você, porque eu queria aprender a fazer o que você estava fazendo. Só que ao longo do processo da nossa mentoria, eu comecei a esbarrar com algumas, eu não vou chamar de crenças limitantes, porque eu acho que isso torna muito superficial, mas eram algumas barreiras muito profundas, assim, dentro de mim, de conseguir compreender que existiam pontos, não só de conteúdo, mas pontos na minha história que pudessem inspirar outras pessoas. Porque na minha visão, quando a gente conversava, nessa minha fase desobediente, você falava, não, você vai subir no palco e vai contar a sua história. A minha resposta interna era tipo, que mano, história? Tá de sacanagem. Eu vou subir lá e eu vou ensinar eles fazerem as coisas que eu fiz e não sei o quê. E eu vou fazer um conteúdo super organizado, prático, que dá para pegar e já fazer. Então, sempre foi muito tipo coisa prática. Pega e faz, pega e faz, pega e faz. Então, todas as vezes que a gente montava alguma coisa na mentoria que tinha história no meio, a hora que eu começava a ensaiar, ficava, gente, eu subi lá e não falo isso. Quem quer ouvir? Quem quer saber?
E aí, eu começava a dar brecha para uma coisa que a gente conversou muitas vezes, para a vozinha sabotadora. É tipo, era assim, eu abria a porta e falava, seja bem-vinda, querida, fique à vontade, finge que a casa é sua. E aí entrava num turbilhão de pensamentos que faziam com que o conteúdo que eu tinha preparado parecesse uma merda. Era, tipo, parecia horrível, que ninguém ia querer ouvir, que as pessoas iam ouvir e não iam entender direito, que no final não geraria impacto nenhum, ia ser tipo, show, mais um, next. E aí, por isso que eu ficava nesse movimento de mudar tanto. Então, a gente fazia uma... Assim, tanto que até há pouquíssimo tempo, vou colocar aí uns 2 meses, eu nunca tinha repetido uma palestra. Porque eu fazia uma palestra, eu achava ela horrível, aí eu mudava, aí eu apresentava, achava horrível, e mudava, achava horrível, mudava, achava horrível, mudava, achava horrível. Mesmo eu tendo sido votada como a melhor palestrante do evento várias vezes, mesmo recebendo, sei lá quantos directs, feedback pessoalmente ou de forma digital, as pessoas chamando no WhatsApp da League Lead, mais gente me chamando para palestrar em outros eventos, não só como patrocinadora, como eu comecei, mas tipo como convidada, aí evento aqui, evento lá, mas todas as vezes eu saí achando que, cara, não é isso aqui ainda. Não... Então, a minha emoção em cima do palco é assim, como era. Eu vou, eu falo, eu faço, eu cumpro o que eu combinei, eu vou fazer essa palestra e, tipo, como se eu pegasse todas as minhas emoções, os meus pensamentos que me incomodavam, jogasse para baixo do tapete, fingia que nada daquilo estava existindo. Tô aqui maravilhosa em cima do palco e bora. Só que era muito comum descer do palco e ter que ir direto pro hotel, com dor de cabeça, passando mal, chorando, crise de ansiedade. Eu ficava, tipo, cara, eu sou perturbada, né? Porque antes de subir no palco, tá tudo bem. Aí eu desço do palco, parece uma louca. Só que eu não tinha visão de que... eu só tava colocando para baixo do tapete essas coisas. Eu achava que tava, tipo, tudo bem. E aí eu tava montando uma palestra faz esse período aí de uns 2 ou 3 meses, uma palestra para uma audiência muito diferente do que eu estava acostumada. Porque quando eu falo especificamente para infoprodutores, eu consigo trazer um conteúdo mais técnico, eu consigo colocar prática de fato. Só que eu era uma palestra para um público muito misto. E era um público misto de tipo de negócio, de maturidade de negócio, misto entre homens e mulheres, misto nas idades. Então, eu não estava conseguindo encontrar um assunto técnico que desse para eu promover algum tipo de transformação nessas pessoas. E aí eu entrei nas nossas aulas, na mentoria. Falei, não, gente, não é possível. Eu fiz isso aqui inteiro, eu aprendi um monte de coisa e eu joguei tudo no lixo. Então eu vou voltar aqui, eu vou entender o que é que foi que eu perdi. O que eu, por alguma razão, não absorvi naquele momento, por qualquer razão que seja, e eu vou tomar posse desse meu aprendizado e vou colocar isso em prática. Ai, aí não sei o que dessa história, não sei o que dessa história. Eu, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, beleza, então eu vou fazer um teste, porque era uma audiência... Ela não era relevante para o meu negócio, não tinha intenção de gerar lead, então eu tinha margem para arriscar. E aí eu fiz uma palestra que foi bem parecidinha com o que a gente fez. 3 erros e 1 acerto, começando, não falando nem tipo nem oi, já começa com uma frase impactante de história, conta um pouquinho de história, aí depois eu me apresento no meio, e aí vai tocando, no finalzinho lá, amarra de volta com a história. Cara, se eu te falar que foi a melhor palestra que eu fiz na minha vida toda, em todos os aspectos, tanto de me sentir confortável, porque além de aprender o conteúdo, eu fiquei prestando muita atenção no que nas 2 vozes, que era a Morse e a Mengarda. E aí eu fui dando mais espaço para uma voz mais possibilitadora, que eu acho que era muito parecida. Sabe, tipo, uma sensação... Se eu estiver falando muito, você fala, tá? Mas uma sensação de... Sabe quando você é criança e você tá prestes a ir em um parque de diversões? E você, como criança, você não precisa se preocupar com a temperatura, você não precisa se preocupar em levar blusa, você não precisa se preocupar se comprou ticket, você só tá lá, tipo, ah, meu Deus, tipo, é amanhã.
e só na expectativa positiva, só se preocupa, assim, uma posição de criança feliz, assim, que só tá olhando para as coisas que de fato são boas, sem se preocupar com coisas que alguém já resolveu. E eu me senti com essa sensação. Eu já tinha resolvido todas as questões burocráticas, então a palestra já estava certa, como eu ia estava certo, roupa certo, tudo certo. Os slides estavam prontos, então todas as questões complexas já estavam resolvidas. Então foi a primeira vez que eu super curti o momento do antes. Que eu não estava quase morrendo antes de subir no palco. Eu estava, tipo, animada e não via a hora que isso acontecesse. Foi uma palestra sensacional. Eu recebi mais feedbacks positivos do que eu recebi geralmente, principalmente de mulheres. Mulheres, mães que estão construindo alguma coisa e tem os desafios de grana, tem desafio do parceiro não apoiar, da família não apoiar, das pessoas ao redor achar que elas são loucas, que elas deveriam arrumar um emprego de verdade, enfim, sabe? Esse grupo de mulheres que são desacreditadas. Foi muito legal. E aí, um dia depois, eu tinha uma palestra para um grupo de, acho que 300 pessoas, mais ou menos, que são muito alinhadas com o público da League Lead. Infoprodutores. O evento tinha um ticket de 15 mil reais, então não tinha nenhum manezinho, não era topo de funil, eram só pessoas já de muito resultado. Eu conheço boa parte delas, então eu sabia que eu não estava subindo num palco qualquer, assim. 100% de quem estava lá tinha recurso suficiente para avaliar, para questionar e não sei o quê. Aí eu decidi meter o louco e fazer a mesma palestra. Quer saber, cara? Se der ruim, tanto faz também. E de 300 pessoas, a gente teve 180 conversões em lead. Então, enquanto eu estava em cima do palco, 180 pessoas chamaram o time. Uau! Uau! Maior recorde de conversão de plateia. E assim, com um lead altamente qualificado, Exatamente. Né? O público, a audiência focada para o seu negócio. O que é que você diz para você hoje, depois desses aprendizados? Uma das coisas é que não adianta fingir que tá tudo bem se não tiver. Se eu tiver me sentindo... Porque eu tenho meu checklist antes de subir no palco. Então, primeiro seca minha boca, depois começo a achar que o conteúdo tá ruim, aí eu dou uma dorzinha de barriga, eu preciso fazer xixi, aí eu tô pronta. Então, eu já entendi que essa é a parada que rola comigo. É só uma forma do meu corpo lidar com o que tá acontecendo. Então, eu não preciso intensificar. Não é porque eu tô com a boca seca que quer dizer que eu não sei o que eu tô fazendo, ou que não. Tá tudo bem. É só uma reação do meu corpo. Então, eu aprendi a entender como o meu corpo funciona e acolher essas coisas que eu tô sentindo. Então, beleza, preciso fazer xixi? Vou fazer xixi. Eu preciso beber água? Tudo bem, vou beber água. E não fingir que tá tudo bem, não esconder. Então, isso me ajudou bastante. Fazer meu checklist. Beleza, quase morri, tô pronta. E aí, beleza. E outra coisa é ser menos crítica em relação a o que eu tenho para falar. Porque mesmo em história é possível aprender muito. E também tem muita coisa que eu estudo há muito tempo e eu coloco muito tempo em prática que parece que é óbvio. E não é. Uma coisa que eu me dei conta recentemente, quando eu tô meio esquisita assim, tipo, o dia não foi muito legal, ou preciso resolver alguma coisa que vai exigir muito esforço mental e tal, e eu tô me preparando, geralmente eu pego alguma biografia para consumir. Então, ou eu vou assistir um vídeo de biografia, ou eu pego um livro de biografia, aí eu pego as histórias de, tipo, alguém que já se fodeu, tal, deu certo depois, pra acalmar, falar, tá vendo? Também dá, tá vendo? E aí eu fiquei pensando, cara, se eu busco recurso, eu busco me restabelecer em história de outras pessoas, eu posso ser, de alguma forma, uma impulsionadora de pessoas que estão nesse momento também. Com certeza. Foram 2 aprendizados. Com certeza. E você que está com a gente aqui, vai lá depois no perfil dela, porque é isso, é o que essa mulher sabe tanta coisa, que até quando ela acha que a conversa é fiada, tá gerando valor, é nesse nível. Porque para ela é muito, muito básico, porque
ela estuda, aplica, imagina, empreendendo desde os 16 anos, construiu em pouquíssimo tempo uma empresa multimilionária, e não é só que construiu e mantém, a empresa só cresce exponencialmente. E para última pergunta que eu vou te fazer, Su, você usa isso, toda essa competência que você vem potencializando, não só em palestras com uma audiência externa, mas com o seu próprio time, porque vira e mexe, você reúne o seu time e faz treinamento, palestra, qualificação para eles. O que você percebe com eles? Eu não uso só com o meu time, eu uso em todos os lugares. Inclusive, por exemplo, quando eu estou conversando com os meus filhos. Dependendo do assunto, dependendo do tamanho da conversa, então eu vou usando esses recursos em todos os lugares agora, assim. E o que eu noto são pessoas mais abertas a me ouvir. E ouvir de uma forma que as pessoas não estão ouvindo para me responder. Não é aquela conversa reativa, tipo, então você está falando isso, já estou aqui maquinando o que eu vou falar de volta. As pessoas abrem espaço mesmo para ouvir, tipo, entendi. Aí pensa no que vai responder. Então são conversas mais honestas, mais fluidas, com um resultado mais positivo. E eu noto que a outra pessoa também se sente, quando eu estou mais confortável nessa fala, a outra pessoa se torna mais confortável também nessa conversa. Eu acho que vai entrando meio em rapport as duas pessoas, ou sei lá, né, deve ter uma série de questões envolvidas nisso, mas sem a menor dúvida são conversas com uma conexão mais intensa, de forma que os resultados são muito mais positivos. Por essa razão, a pessoa está mais aberta e ambas mais confortáveis na conversa. Maravilhoso. Maravilhoso. Perguntei do time, você já falou de algo mais profundo que é relacionado à família. Você imagina, gente, uma mãe conseguir isso numa relação com os filhos? E detalhe, né? Quantos anos tem seus filhos, Su? A Laura tem 12 e o Theo tem 10. E além da conversa com eles, esses dias eu quase gravei para te mandar. É que ia quebrar o clima ali, não ia dar certo. Mas os dois tinham uma apresentação de trabalho para fazer, e a gente montou uma semana antes, a gente ensaiou, foi ensaiando os pontos que falava cada palavra para eles não esquecerem do que tinha que falar. Então a gente fez um intensivão de treinamento de oratória em casa para o trabalho de escola. Nossa, amei, amei. É sobre isso, minha gente, é sobre isso. Su, muito, 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 muito obrigada pela sua presença no Allcast. Leve a sua mensagem, a sua história para o mundo, porque as pessoas com certeza vão se inspirar com a sua história, com o conhecimento que você tem. Lembra sempre de ouvir sua voz uau, nada de... Eu lembro o nome das suas vozes, inclusive, né, quando a gente fez o exercício. E eu fico muito feliz mesmo, porque é uma decisão todos os dias de você levar a sua mensagem e ser você. Porque quando você é aí que dá certo nesse seu processo de melhoria, que é eterno, igual o meu, igual o de cada um que está aqui com a gente. Obrigada mesmo, e conte sempre comigo para o que você precisar. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui, agradeço por todos os aprendizados, agradeço pela nossa amizade. Acho que você foi uma pessoa, nossa, sem a menor dúvida, fundamental nesse processo de transformação. Muito grata mesmo. Fico muito feliz. Conte comigo sempre, sempre, sempre. Você e sua família linda, viu? E você que está aqui com a gente, ó, as redes sociais da Su, todas aqui na descrição desse episódio. Acompanhe essa mulher, porque você pode aprender e se desenvolver muito com ela. E aguarde o próximo Allcast, que vai ser de arrepiar também. Beijos e até o próximo episódio. Tchau!